278, Jeremias, capítulo 4, do versículo 19 ao capítulo 6, versículo 15. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado porque eu ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. No momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato. Eles não me conhecem. São filhos tolos. Eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as árvores, as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Porque se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza. Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parto oriente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam: tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei: são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica inchado para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vida e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha. E o fogo os consumirá.
Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas? Você lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo, escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não me temem, diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Haquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da noite já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceitem a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor.
Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que ficam envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao capítulo 2, versículo 7. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que, nele, redimisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da presença do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam que grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Salmos capítulo 77, do versículo 1 ao 20. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixa espregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos despassados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos.
O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi feito pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Provérbios capítulo 24, do versículo 23 ao 25. Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Terminamos o dia 278, nós nos vemos amanhã no dia 279. Até mais.